Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma discussão, tá certo? Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, manda aqui um hello. A galera que está assistindo a aula em Iueiras, São Pedro do Piauí, apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu sempre falo da importância desse trabalho ele ser coletivo, dele ser em conjunto. Então, preciso muito da participação de vocês aí do outro lado. Preciso muito aqui dos professores presenciais junto comigo, para que eu saiba que vocês estão aí do outro lado, que vocês estão assistindo aula, que vocês estão entendendo. Então, você que tem, né, você que está na escola, em Oeiras, em São Pedro do Piauí, que tem um kit do canal Educação, apareçam aqui nas nossas mensagens, tá certo, gente? Olá, ó, São Pedro do Piauí apareceu aqui. Olá, pessoal de São Pedro, boa noite. Que bom que vocês estão aqui. São Pedro, é o professor Felipe, é isso? Eu vou já ver aqui na minha anotação, tá certo? Então, gente, na nossa aula de hoje, a gente vai iniciar um conteúdo novo. Lembra que na aula passada eu escolhi, né, na verdade, a própria Secretaria de Educação escolheu um conteúdo para que a gente pudesse revisar na primeira semana. E agora, na segunda semana, nós estamos iniciando os nossos conteúdos novos. Beleza, gente? Então, o professor Márcio Marques. Ah, desculpa, professor. Professor Márcio aí em São Pedro. Beleza. Vou anotar aqui. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre antigo regime, a gente vai fazer uma recapitulação do que é o mercantilismo, do que é o absolutismo, porque nós iremos agora estudar um pouco de história geral, né? Eu expliquei a vocês que aqui na segunda série a gente trabalha história do Brasil, história geral. Na nossa aula de hoje a gente vai entender, né, fazer uma introdução para que na próxima aula a gente entre no iluminismo. Então, hoje a gente vai analisar um pouco de que forma que estava organizado o regime político na Europa a partir do século XVI. Beleza, pessoal? Então, vão aparecendo aqui no nosso bate-papo. Na nossa aula de hoje, 8/8, a gente vai fazer um resumo. Lembrar o que é o antigo regime, o absolutismo e também o mercantilismo. Beleza? Então, bora lá. Primeiro, né, o que a gente vai relembrar aqui sobre o que é o antigo regime. Esse nome, antigo regime, ele marca justamente os regimes políticos que estavam presentes na Europa entre o século XVI até o século XVIII. Lembrando que a partir do século XVI a gente estuda, é conhecida como a Idade Moderna, tá certo? E todos os conteúdos que nós estamos analisando aqui estão baseados na Idade Moderna, né? Então, a gente estudou aqui a própria conquista do território brasileiro foi a partir do século XVI, em 1500. Então, durante a segunda série do ensino médio, a gente estuda o mundo e o Brasil durante a Idade Moderna, do século XVI até o século XVIII. E durante esse período é conhecido como o Antigo Regime. Então, a primeira característica aqui é: o antigo regime surgiu com a formação das monarquias nacionais, como Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Esse conteúdo aqui nós estudamos também lá na Idade Média. A gente aprendeu que a Idade Média ela é do século V até o século XV, então são 1000 anos desse período, e que lá no século XV começou a ocorrer a formação das monarquias nacionais. O que isso significa? A gente aprende que durante a Idade Média, a política ela não era concentrada ainda no rei ou na rainha, né? A gente tem muito aquela ideia da Idade Média, dos contos de fadas, e com os reis, os príncipes, as rainhas. Mas, na verdade, o poder político ele era concentrado nas mãos dos senhores feudais, que eram os donos da terra. Então, imagina o feudo como se ele fosse um bairro aí da tua cidade.
Cada bairro é um feudo, então cada feudo tinha um dono. E esse dono ele acabava concentrando nas suas mãos as decisões ali importantes. Com a formação das monarquias nacionais, aí agora sim nós temos toda aquela ideia de um reino que vira, né, um país, é uma monarquia. Agora o poder fica concentrado nas mãos do rei ou da rainha, que são os representantes máximos. A gente viu, né, estudamos também a Guerra dos 100 Anos, que foi entre Inglaterra e França, justamente por um conflito ali territorial. A França é um dos primeiros países a se tornar, né, uma monarquia nacional. Aí tem o quê? Uma delimitação do território, tem o rei como poder absoluto, temos agora um exército formado, bem equipado, temos a escolha de uma única moeda para o território inteiro. Né, e nós vimos, e eu trouxe aqui também para a gente poder relembrar. Então, Portugal e a Espanha, por exemplo, Portugal também foi pioneiro, né? Portugal se torna ainda uma monarquia nacional durante o século XII. A França, lá no século XV. Então, aqui durante todo esse período, olha, dos 300 anos, né? Não, 200, né? Não, século XVI, século XVII e século XVIII, 300 anos. Era uma economia baseada na agricultura e no comércio, né, nesses países, uma sociedade estratificada, ou seja, uma sociedade bastante dividida, com uma classe que é privilegiada e a outra não. E absolutismo, como nós já sabemos, é justamente a concentração de todas as decisões políticas de um país. Essas decisões elas ficam concentradas nas mãos do rei ou da rainha. E a gente vai falar aqui sobre as principais características do sistema absolutista. E, por último, o iluminismo. O iluminismo, né, isso aqui tudo é um resumo, uma introdução para a gente poder compreender o que foi o iluminismo, tá certo? Então, quando vocês lembrarem, quando muitas provas, muitas questões aparecem antigo regime, então lembra o antigo regime, conhecido justamente na Idade Moderna na Europa, ok? Bom, outra característica aqui do antigo regime é o formato, o modelo de economia. Então, a economia ela era baseada no mercantilismo. E aqui nós iremos revisar algumas características desse período, né, dessa economia. Então, a primeira é controle estatal da economia. Gente, claro, eu acabei de explicar que todas as decisões políticas elas estavam concentradas na figura do rei, que é o representante máximo da monarquia, né? Então, aquele rei, ele decidia sobre a política, sobre a moeda e até mesmo a religião do povo. Então, é claro que na economia, a monarquia ela estava completamente, né, inserida, dominando. Então, olha aí, controle estatal da economia. Os reis, com o apoio da burguesia mercantil, assumem o controle da economia nacional. Claro, os reis, a partir do século, né, no final do século XV, no final da Idade Média e no início da Idade Moderna, agora os reis, eles vão ter um papel de bastante destaque. Não que eles não tivessem esse papel durante a Idade Média, mas eles acabavam, né, sendo conhecidos como apenas uns nobres. Né, já que o poder era muito concentrado nas mãos dos senhores feudais, que eram os donos ali dentro da terra. Mas agora eles vão ter cada vez mais poder. E eles vão receber o apoio da burguesia. Lembra que a burguesia era os burgueses e burguesas, eram as pessoas que moravam dentro dos burgos, que eram as cidades moradas da Idade Média. É uma galera que faz todo tipo de atividade comercial. Né? Então, lembra que lá no início da Idade Média, a Idade Média são 1000 anos. Então, a Idade Média ela acaba sendo dividida nos 500 primeiros anos, que é do século V até o século X, é a alta Idade Média, é o apogeu do feudalismo. E do século XI até o século XV é a queda, é a decadência do feudalismo. Então, a burguesia, gente, ela surge na segunda metade da Idade Média, após o século XI, com a Revolução, podemos dizer assim, né? Um renascimento urbano e comercial. Agora, as pessoas
pessoas elas estavam saindo cada vez mais do meio rural e indo para esses centros urbanos, procurando ali, né, desenvolver alguma atividade econômica. Isso porque no início da Idade Média ocorria muitas invasões territoriais, então a galera tinha aquele medo, né, vivia enclausurada, escondida dentro daqueles feudos, até porque era muito alimentado, né, aquela ideia pelos nobres, pelos senhores feudais, pela Igreja Católica, de que as pessoas elas deveriam morar dentro do feudo como uma forma de se protegerem. E até porque trabalhavam muito dentro do feudo e pagavam muitos impostos também. Então essas pessoas elas vão saindo, elas vão se retirando aos poucos. Tá certo? Então, nós temos aqui o controle estatal da economia, em que os reis, com o apoio da burguesia mercantil, assumem o controle da economia nacional, visando justamente fortalecer ainda mais o seu poder. Claro, né? Porque o rei, ele acaba tendo controle, gente, um controle total em relação às questões econômicas da nação. Outro ponto muito marcante é essa ideia de balança comercial favorável, em que a riqueza de uma nação ela estava associada à sua capacidade de exportar, à sua capacidade de enviar produtos para fora do seu país. Né? Então, a ideia aqui, a balança comercial favorável era muito mais interessante um país, por exemplo, como Portugal, vender os seus produtos do que ele ter que comprar produtos de outros países. Né? Inclusive, é nessa questão que Portugal estipula, né, legitima todo aquele comércio, aquele monopólio com o Brasil, né, gente? Porque é muito mais interessante o teu país vender produtos do que ele ter que comprar produtos. Então, é muito importante essa ideia da balança comercial favorável. Outra característica marcante do mercantilismo é o monopólio, olha aí, né? Que eu acabei de citar. Que o monopólio, gente, é um exemplo muito simples. Portugal conquista o Brasil, invade o nosso território a partir de 1500. E Portugal dita que o Brasil só pode desenvolver qualquer comércio com Portugal. Então, isso também atrapalhou bastante o nosso desenvolvimento econômico, porque a gente poderia estar comercializando com outros países, estipulando as nossas regras, mas não. A gente seguia apenas as regras de Portugal, porque Portugal era a metrópole e havia estipulado, né, esse monopólio comercial. Outra característica, o protecionismo. Era realizado através de barreiras alfandegárias e também através da proibição de se exportar matérias-primas da colônias que favorecesse o crescimento industrial do país concorrente. Pronto, né? Isso aqui resume muita relação de Portugal com o Brasil, porque era isso que Portugal fazia, né? Então, Portugal, ela criava barreiras, taxas, quando se entrasse dentro do território brasileiro. E o Brasil, gente, era proibido de vender qualquer produto, qualquer matéria-prima, por exemplo, para a Inglaterra, para a Holanda, porque Portugal, né, queria justamente apenas Portugal ter acesso às riquezas naturais que existiam e que eram produzidas dentro da colônia que era o Brasil. E aí mais um ponto que a gente vê que isso prejudicou demais o desenvolvimento econômico do nosso país. E a quinta característica aqui do protecionismo é o ideal metalista. Era a ideia de que a riqueza de um país era medida pela quantidade de ouro e de prata que possuíssem. E aí isso aí volta para a gente poder lembrar justamente essa ideia das riquezas. Quando Portugal chega ao Brasil em 1500, vão procurar primeiramente o quê? Ouro e prata dentro do Brasil. E nós aprendemos aqui que eles não encontram ouro e prata, por isso que vão começar a explorar o pau-brasil. É por isso que a colonização do Brasil ela foi dividida. De 1500 até 1530, Portugal retirava o pau-brasil e levava para a Europa. E a partir de 1530 é que de fato vai começar a colonização do país, que é produzindo a cana-de-açúcar, já que o ouro só vai ser encontrado aqui lá no final do século XVII. Né? Então, esses países europeus eles tinham muito essa ideia do ideal metalista, que era justamente encontrar riquezas
como ouro e prata dentro desses países em que eles estavam colonizando, em que eles estavam explorando. Então, essas aqui são as 5 características principais do sistema mercantilista, que era a economia da Europa aqui durante essa Idade Moderna, do século XVI ao século XVIII. Beleza? Vocês entenderam aí? Cadê a galera de Oeiras? Cadê a galera de São Pedro do Piauí? Ainda na nossa aula eu trouxe algumas questões, alguns exercícios sobre esse tema para que a gente consiga responder. Então é muito interessante que vocês estejam aqui, né? Que vocês estejam participando junto comigo, tá bom? Bom, agora, dentro ainda, né, desse antigo regime, como era conhecido, a gente vai analisar a sociedade da Europa durante esse período. Beleza, então, São Pedro? Então, olha aqui, gente, a sociedade durante esse período, ela era também muito dividida, né? A gente diz que é uma sociedade em ordens, justamente porque era uma sociedade dividida em função do seu nascimento e nas funções de cada um. Lembra muito aqui também a sociedade lá na Idade Média, que a gente aprendeu o quê? Na Idade Média existia a galera que trabalhava, que eram os servos, era uma galera que trabalhava dentro do feudo, que pagavam muitos impostos e que não possuíam nenhum direito político. Em segundo, vinha a galera que guerreava, que era a galera da nobreza, porque era uma questão de privilégio ser um guerreiro dentro da Idade Média. E lá no topo vinha a galera que orava, que era a Igreja Católica, que eram, né, a maior instituição religiosa e até mesmo econômica da Idade Média. E quando a gente entra aqui na Idade Moderna, a partir do século XVI, eu quero que vocês se liguem aqui que a gente não vai ter muitas diferenças. A gente vai ter uma sociedade que ela vai continuar excluindo, uma sociedade que ela vai continuar o quê? Dividida. Tá certo, gente? Então, olha aí na tela. Eu sempre dou essa dica aqui também para que vocês possam fazer o print da tela, para que depois vocês possam passar esse conteúdo para um caderno. Eu tenho certeza que dessa forma vai ajudar muito mais vocês, porque vai ajudar vocês a justamente fixar o conteúdo, tá certo, gente? Então, eu dou sempre essa dica aqui para vocês, tá bom? Para que vocês possam, ajuda mais a fixar o conteúdo quando vocês escrevem o conteúdo no caderno. Ok, então vocês estão vendo aí o quê? A gente está vendo o primeiro estado, como a gente diz, que é o clero. O segundo estado, que é a nobreza. E o terceiro estado, que são os trabalhadores. Então, qual é a função do primeiro estado aqui? O primeiro estado, que é o clero, que é a Igreja Católica, é responsável pelo culto, é responsável pela assistência e também pelo ensino. A nobreza, que é o segundo estado, são responsáveis pelas funções militares, pelas funções políticas e administrativas. E o terceiro estado, que é a galera que trabalha, né, no comércio, na agricultura, no artesanato. Então, olhando aqui, vocês podem perceber como não tem muitas diferenças do tipo que era a sociedade lá na Idade Média, não é verdade? Podem perceber como aqui a estrutura ela continua a mesma. Né, uma sociedade muito dividida. Então, o primeiro e o segundo estado são o quê? São os privilegiados. Então, essa galera possui vastas propriedades, que é justamente a terra, e nós já aprendemos que aqui durante esse período, quem tem terra tem poder. Depois tem o acesso a cargos, né? Isenção de impostos. Gente, imagina que sociedade desigual, porque tem uma galera que, olha só, tu tem o direito à terra, tu tem o direito a um cargo público, tu não paga imposto e tu ainda é responsável pela própria justiça. Se tu cometer um crime dentro da sociedade, tu mesmo vai poder se julgar, né? E é óbvio que tu vai se julgar como inocente.
E os trabalhadores? Era que nem os servos, gente. Lá na Idade Média, a galera trabalha muito, a galera paga muito imposto. Os trabalhadores não tinham nenhuma participação política e ainda desenvolviam diversas atividades econômicas. Então, basicamente, o terceiro estado, que é composto pelos trabalhadores, sustentava o primeiro e o segundo estado, da mesma forma que ocorria lá na Idade Média. Então, 1000 anos de Idade Média, entramos na Idade Moderna, aquela ideia de que a mentalidade da sociedade ela estava se transformando, mas na prática a gente não consegue perceber essa mudança, essa diferença, porque afinal de contas está aqui, ó. Não existe, é uma sociedade extremamente dividida, ok? Galera aí de Conceição do Canidé, que chegou aqui no nosso bate-papo, cadê vocês? Então, é isso aqui, né, que eu quero que vocês entendam, que eu quero que vocês se liguem, de essa formação dessa sociedade, ela era muito parecida com a Idade Média, e ela permanece durante toda a Idade Moderna, né, gente? Mais uma vez, uma sociedade muito dividida. E compreender a sociedade é fundamental, porque a gente acaba compreendendo de fato todo esse período aqui, tá certo? Olha aí, como que era um exemplo a sociedade francesa do Antigo Regime. Né? O Antigo Regime, basicamente, a gente tem, olha, 97% dessa sociedade, gente, era o terceiro estado, que era a burguesia, os camponeses, os sans-culottes, que é uma galera que a gente vai conhecer quando for estudar a Revolução Francesa. Então, o terceiro estado, basicamente, são os trabalhadores. É a galera que trabalha na área rural, é a galera que trabalha na zona urbana, né? Representavam a maior parte da população, pagavam todos os impostos. Então, basicamente, o terceiro estado sustentava o primeiro e o segundo, que eram os nobres e a Igreja Católica, né? Então, é claro que a gente consegue perceber que isso aqui não é uma forma justa e igualitária. O segundo estado, que representava apenas 2% dessa população, era composto pela nobreza. E o primeiro estado, o clero, gente. Olha aí, mais uma vez, o clero, né, no topo dessa sociedade. E aqui no topo, mais ainda, era o quem? O rei ou a rainha, que era a monarquia. Então eu pergunto a vocês, vocês acham que essa sociedade era uma sociedade justa, é uma sociedade igualitária? É claro que não, pois é uma sociedade completamente dividida. Então, por exemplo, se eu, Kelly, tivesse nascido aqui, dentro do terceiro estado, se eu fosse uma camponesa, eu iria morrer sendo uma camponesa, porque não tem esse movimento dentro da sociedade, tá certo? Bom, e olha aí, gente, o absolutismo, né? As características principais do absolutismo. Aqui na tela vocês estão vendo Luís XIV, que era conhecido como o Rei Sol. Então é a prova, né, de que o cara ele se amava tanto, ele se gostava tanto, que ele era conhecido como Rei Sol, uma estrela absoluta. Sem um sol a gente morre. Então essa era uma ideia muito compartilhada pelo absolutismo, porque de fato esse rei, esse representante da monarquia, gente, ele vai ser tudo. Ele vai ser o topo, ele vai representar absolutamente tudo. Né? Então, aqui dentro do absolutismo, o rei ele exerce todos os poderes. E geralmente é um poder autoritário. Então, ele usa a força, ele usa a violência, a persuasão. No absolutismo, esses reis, eles não suportam serem questionados. Eles não suportam isso, né? Então, a opinião, as decisões que eles tomarem, isso aí é que vai ser o fundamental, é a base da sociedade. Dentro do absolutismo também se discutia muito a ideia de que essa soberania ela vinha de Deus, que era o chamado o direito divino. Então esse rei dizia, olha, Deus me escolheu, né? Então, imagina uma sociedade extremamente religiosa, em que uma pessoa chega nobre, né? Então já tem todos os privilégios
possíveis concentrados em suas mãos. Então ele chega e diz: olha, galera, eu sou absoluto. O poder está nas minhas mãos porque Deus quis. Quem é que seria? Quem é que teria coragem de ir contra esse rei? Quem é que teria coragem de questionar esse rei? Era muito difícil, gente, porque se gerava um medo muito grande. Porque era a mesma coisa de dizer que eu estava indo contra o próprio Deus, certo? Então, as pessoas, elas tinham muito medo disso. Porque, claro, né, o cara tá lá dizendo, olha, é Deus que me quer aqui. Se é Deus que quer, tu vai ter coragem de ir contra a palavra de Deus? Geralmente a galera não tinha, né? Claro. Então, o direito divino, ele gerava, né, esse domínio também muito grande em relação à sociedade. Outra questão, o clero e a nobreza estão submetidos à vontade do rei. Gente, óbvio, gente, o nome aqui, se liga, é absoluto. O cara é absoluto. Não interessa, ninguém vai ter coragem de questionar esse rei. Então, tanto o clero quanto a Igreja Católica ficam submetidos à vontade do rei. E olha, outro pontinho, a corte é um espaço luxuoso e festivo. Isso aí a gente vai, né, estudar também, inclusive na Revolução Francesa, que é um assunto bem interessante, porque o povo vai se revoltar. Porque o rei, a rainha, os seus súditos, né, a galera que trabalhava ali dentro do poder público, era uma galera que tinha muitos privilégios, enquanto a maior parte da sociedade estava passando fome, né? A França, inclusive, gente, ela era um exemplo de luxo, né? Os maiores palácios que a gente tem, um dos maiores do mundo, era dentro da França. Então, esses reis, eles viviam dentro de um luxo, comendo do melhor, bebendo do melhor, né? A própria roupa, sabe? Esse cetro, a coroa, o manto, tudo isso aqui era para passar uma ideia de luxo, de poder, de riqueza, né? A França, ela é muito lembrada, né, pelos perfumes, as roupas, a gastronomia. Então, a própria monarquia, ela queria passar essa ideia, né, inclusive para o mundo, tá certo? E aí nós temos alguns teóricos, alguns intelectuais, foram fundamentais para que o absolutismo ele conseguisse se manter na França, por exemplo, durante 300 anos. A gente vai ver aqui o Thomas Hobbes, o Jacques Bossuet, o Nicolau Maquiavel, que eram teóricos que justificavam o absolutismo. E aí, por isso, eu trouxe aqui 5 características do absolutismo, porque é justamente, né, durante esses 300 anos da Idade Moderna, o século XVI, o século XVII e o século XVIII foi marcado pelo absolutismo. Então, é muito importante que a gente entenda isso aqui. Então, bora lá. Primeira característica, centralização ilimitada do poder nas mãos dos monarcas. Gente, no Estado absolutista, os monarcas eles tinham autonomia. Olha aqui. Então, no Estado absolutista, e aí se liga, faz o print da tela, para depois tu poder estudar, para depois tu poder passar para o teu caderno. Então, olha aqui. No Estado absolutista, os monarcas tinham autonomia para dar ordens e tomar decisões sem ter que dar nenhum tipo de satisfação à corte ou outros órgãos da soberania. Então, basicamente, por isso que é uma centralização ilimitada, gente. Esse rei, ele poderia tomar qualquer decisão. Mudar a religião do país, mudar a moeda, entrar ou sair de uma guerra. Ele não precisaria, né, ter o apoio de outros poderes. Né? Um exemplo, aqui no Brasil, a gente vive um sistema presidencialista. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é em relação à presidência da República, o governo do estado e a prefeitura. Então, o prefeito de uma cidade, ele não pode simplesmente tomar uma decisão sem ele pensar no legislativo e no judiciário e na sociedade. A presidência da República não pode tomar nenhuma
uma decisão sem levar em consideração o judiciário ou legislativo. Só que aqui no absolutismo isso não existia. O rei ele tinha total domínio, ele poderia tomar qualquer decisão sem dar nenhum tipo de satisfação à corte ou à sociedade como um todo. O exemplo aí na tela, o rei Luís XIV, como eu falei, era conhecido como Rei Sol, né, o símbolo do absolutismo monárquico. E aí, com o sistema de regime absolutista, os monarcas eram, inclusive, gente, isentos, né, de determinações criadas por leis, ou seja, tudo aquilo que eles próprios decidiam é que passava a vigorar. Então, se ele quisesse que todo mundo, a partir de agora, só anda com a roupa azul, né, com a bandeira da França. Ah, mas eu não tenho roupa azul, há problema seu. É azul e vira lei, ninguém questiona, porque ele tem um poder ilimitado nas suas mãos. Beleza, Conceição do Canidé, todo mundo entendeu aí? Olha, agora dois. Os monarcas tinham autonomia para interferir em assuntos religiosos. Gente, como a gente já aprendeu, né, o poder desses monarcas eram ilimitados. Então, a influência dele tinha reflexo até mesmo na opção religiosa da população. Então, a religião escolhida pelos monarcas, ela deveria ser seguida por todos os súditos, tá certo, gente? Então, imagina, né, Conceição do Canidé, em que imagina vocês aí, vocês têm uma determinada religião, e aí do nada vira um absolutismo, o rei absolutista ele vai dizer o quê? Olha, não tem como não, vocês vão ter que se virar, porque a religião a partir de agora é essa. Tá certo? Eu estou vendo aqui que Conceição do Canidé falou que a tela está escura para vocês. Vê aí, Conceição do Canidé, no brilho do computador de vocês, se o brilho não está muito baixo, talvez seja isso, tá certo? Porque aqui a aula é no YouTube, né? Então, tem muito o que fazer. Vê se é o brilho da tela de vocês, se for no computador, vê aí se não é a TV, se não é o computador de vocês que está com um brilho muito baixo. Tá certo? Então aqui, gente, a igreja ela também foi diretamente impactada pelo absolutismo, né? Já que os monarcas eles eram responsáveis pelas nomeações aos cargos do alto clero. Então, até mesmo quem era um bispo era escolhido pelos reis, gente. Então, a Igreja Católica ela fica completamente submissa, né? Submetida às decisões da monarquia. Um outro exemplo, alguns teóricos, como Jacques Bossuet, consideravam que o poder dos monarcas era, olha aqui, ó, o Jacques Bossuet dizia que o poder dos monarcas era uma dádiva de Deus. Então, era como se os reis e rainhas fossem representantes de Deus na Terra. E é claro que, por isso, os súditos, os trabalhadores, deveriam obedecer sem oferecer qualquer tipo de resistência. Tá certo, gente? Olha só, São Pedro do Piauí. Coloca aí São Pedro do Piauí, se vocês estão vendo direitinho, se tá tudo certo, para comparar aqui com Conceição do Canidé. Bote aí, professor Márcio Marques, se vocês estão conseguindo ver direitinho, por favor. Olha, o terceiro ponto aqui, gente. Instituição de leis e decisões executivas sob controle monárquico. Gente, olha aí, São Pedro do Piauí falou, Conceição do Canidé, vocês estão vendo aí? O professor Márcio Marques falou que lá em São Pedro do Piauí eles estão vendo perfeitamente. Então, por isso que eu acredito que é mais uma questão na TV aí de vocês, tá bom? Aí você pode entrar em contato com o suporte do canal Educação, né? E dizer, olha, a gente está aqui com um problema no kit, a gente precisa que vocês aqui, né, resolvam. Ou então veja se realmente não é o brilho aí na tela de vocês, tá certo? Então, olha aqui, a terceira característica, gente. O absolutismo monárquico, ele concedia aos reis e rainhas a possibilidade de criar leis
sem que fosse necessário uma aprovação da sociedade. Então, é mais uma característica de uma sociedade desigual, porque essa monarquia não interessava, né, gente? Ela simplesmente criava leis e acabou, tá certo? Então, essas leis geralmente priorizavam a própria monarquia e a nobreza. Então, é a mesma coisa, né? Era um rei que ele criava leis e privilégios que iriam beneficiar apenas as pessoas que estavam ali dentro do seu círculo, né? Apenas com quem era nobre também. Bom, os nobres, né, foram bastante privilegiados durante o regime absolutista, né, chegando mesmo até não pagar imposto. Claro, por que vão pagar imposto se é a classe trabalhadora que trabalha 24 horas por dia e que paga esses impostos, né? Mais uma prova de que era uma sociedade bastante desigual. Um outro ponto, os monarcas também tinham autonomia para criar tributações que financiassem suas guerras e seus projetos. Gente, então toda vez que um monarca, beleza, bora entrar em uma guerra, aumenta o imposto da classe trabalhadora, porque era a classe trabalhadora que acabava sustentando todas essas questões. Agora vamos aqui para a quarta característica do absolutismo, é que o poder dos monarcas era hereditário. Então isso significa, gente, que os monarcas, né, um rei ou uma rainha absolutista reinavam de uma forma vitalícia, reinavam para o resto da vida. Então imagina um rei que vira rei aos 15 anos de idade. Se o cara vivesse até os 90, 100, ele ia ser rei o resto da vida. Não adiantava se o povo questionava que ele era um rei ruim, né, um rei autoritário, violento, não interessa. Ele era um rei que iria reinar o resto da vida. Então o trono passava automaticamente a ser ocupado pelo seu descendente. Então, se ele morresse, quem ia ocupar o reino eram os seus filhos, né? Então, como o poder absolutista da monarquia era transmitido de geração em geração, ele se mantinha concentrado nas mesmas famílias, nas mesmas dinastias com o passar dos anos. E quinto, né, gente, o mercantilismo foi o principal sistema econômico do absolutismo. E vimos aqui, né, as principais características do mercantilismo. Então, primeiro ponto, quando a gente pensa em economia e absolutismo, vocês vão lembrar que existe uma intervenção do Estado na economia do país. A monarquia, ela incentivava a exploração marítima e a ampliação do comércio por parte da burguesia, pois a monarquia considerava que quanto maior fosse o acúmulo de metais preciosos, o ouro e a prata principalmente, maior seria o desenvolvimento do país e o seu prestígio internacional. É por isso que Portugal, assim que chega ao Brasil em 1500, vão logo procurar ouro e prata, porque eles acreditavam que era isso que iria fazer Portugal se tornar um país muito poderoso. Como eles não encontram ouro e prata ali de cara, eles vão fazer o quê? Eles vão procurar explorar o pau-brasil. Outra característica do mercantilismo, como vimos, é que a burguesia, por sua vez, era a favor do poder do rei, pois tinha consciência de que a ausência de unidades fiscais e monetárias não era bom para os seus negócios, né? Porque era assim que ocorria na Idade Média. Então, imagina, a cidade de Teresina é um feudo, é uma moeda. São Pedro do Piauí é outro feudo, é outra moeda. Conceição do Canidé é outro feudo, é outra moeda. Então, isso atrapalhava muito as transações comerciais, porque eram muitas moedas diferentes, né? E aí, com a monarquia, a burguesia apoiou a monarquia, porque acreditavam que aí sim teria apenas uma única moeda, e aí a burguesia ela poderia crescer ainda mais financeiramente, economicamente, né? Outra característica é que o mercantilismo ele tinha taxas, né, gente, para produtos que eram vendidos ou comprados, né? Então, lembra aqui do monopólio comercial, em que o Brasil era proibido de comercializar com outros países que não fossem Portugal, e isso prejudicou bastante a nossa economia. OK?
Bom, estou vendo aqui que a primeira parte da nossa aula ela já está chegando ao fim. Então, nós vimos aqui as principais características do absolutismo, do mercantilismo, vimos de que forma que estava organizada a sociedade. Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula, em que a gente vai ver de que forma que o absolutismo ele foi caindo. Vamos ver de fato, a principal característica do que é o iluminismo e responder 8 questões sobre esse conteúdo. Então, fiquem aqui, porque daqui a 3 minutos eu estou de volta.